Olá pessoal, meu nome é Allan Kardec, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás. Estou fazendo uma atividade referente à AP de Morfologia Vegetal, que diz acerca do desenvolvimento com corte transversal da raiz em momento primário e momento secundário. Alguns outros grupos estiveram falando sobre o caule. Se deu a opção da gente poder estar escolhendo ou entre o caule ou entre a raiz. Eu escolhi falar sobre os cortes primários e o corte transversal do crescimento primário e também do crescimento secundário. Primeiramente, a gente precisa entender que as plantas e o que é a raiz das plantas e para que serve. As raízes servem para sustentação. Além de sustentação, ela também serve como busca de água e nutrientes, porque a planta ela precisa de luz para que possa fazer fotossíntese dentro da folha, dentro da região do limbo, e ela precisa dos cloroplastos, e ela precisa de água, e também precisa de CO2, e também precisa de nutrientes. Então o que acontece? Ocorre a fotossíntese na folha, e aquela fotossíntese ela desce a raiz busca os sais minerais necessários para isso, manda para a folha manda para a raiz. A raiz manda para a folha manda para a raiz. A raiz produz a fotossíntese e manda em forma de glicose e de uma maneira mais, como é que a gente pode dizer, um xilema, um floema, que vai descer e vai alimentar a raiz, enquanto a raiz tira o xilema e manda para a folha com sais minerais para que dentro dos cloroplastos eles possam realizar a fotossíntese. Os cloroplastos são substâncias, são organelas que estão dentro da folha, ela tem a função, inclusive ela é muito rica em clorofila, e é dentro do cloroplasto que ocorre a fotossíntese. Mas vamos ater mais a raiz. Aqui nós temos um corte transversal, a raiz ela começa a aprofundar com o tempo em busca, de acordo com a necessidade da planta, ela começa a aprofundar em comprimento. Então esse é o crescimento primário. Você pode ver aqui a parte da raiz, nós temos a coifa. Essa coifa é a parte que adentra a terra e vai crescendo, buscando sais minerais, buscando umidade. Aqui nós temos o protoderma, a coifa, o protocâmbio, temos o córtex, que é essa região aqui, temos também os radicais, os pelos radicais, que são esses cílios que saem da raiz em si para poder estar buscando mais umidade e entre sais minerais. Aqui nós temos uma parte mais simplificada daqui, mas como se tivesse dado um aumento, nós vemos aqui o pré-câmbio, o fotoderme, a coifa, que é aonde ela vai aprofundar em busca de elementos que são necessários para a planta. Quanto maior a sua altura, maior é o seu enraizamento. E se a gente for entender um pouquinho acerca da história das raízes, por exemplo, as plantas elas evoluíram das algas, as algas elas foram se desenvolvendo. Algumas plantas que são denominadas as briófitas, ou musgo de parede, elas têm uma certa raiz, e que não é uma raiz, ela serve só como base de sustentação mesmo, e que com o tempo elas vão se desenvolvendo, evoluindo até chegar às gimnospermas. As gimnospermas são plantas que possuem sementes, mas não possuem frutos. E das gimnospermas ocorre evolução até as angiospermas. As angiospermas nós já vemos também, tanto na gimnosperma, a questão da flor, mas sem fruto. Mas nas angiospermas a gente já vê uma característica mais desenvolvida de flor. E essa flor, ela, através da polinização de vários agentes, ocorre, o grão de pólen, ele chega na osfera e ele vira um embrião, e aquele zigoto ele se desenvolve e transforma-se na semente, e aquela semente é revestida por um fruto, e esse fruto ele pode ser disseminado para várias com sementes dentro, para várias regiões, porque o próprio fruto serviu para poder que os animais pudessem
pegar esse fruto e de fazer uma dispersão dessas sementes, né, para regiões mais longas, né, do que a própria região da copa, do raio da copa da árvore, né? Aqui nós estamos agora numa região que nós falamos do corte secundário, do crescimento secundário, né? Nós temos aqui a endoderme, a parte interna, a exoderme, que fica entre esse câmbio vascular, né? E essa região da periderme, que é propriamente a casca, que é a parte viva mesmo da planta. Nós aqui temos alguns tubos chamados xilemas e floemas, né? Que é o que ocorre essa ligação entre a raiz de absorção, leva para a folha efetua a fotossíntese cria, né, esse alimento que desce até as raízes de alimento e vai se desenvolvendo, e o câmbio vascular cada vez mais que vai crescendo e vai se aprofundando e vai se desenvolvendo, principalmente chamado de suberino, né, que ele vai ocorrer o engrossamento desse câmbio vascular, né? Esse suber vai fazer com que o câmbio, que as raízes elas se engrossem e elas possam cada vez mais surgir ramificações a partir dessa estrutura central em busca cada vez mais de nutrientes, de água, umidade, e não só isso também, como forma de base para que a planta cresça em altura, para que tenha sustentação, para que aguente a sua altura em intempéries como vento e etc. Né? Então aqui a gente tem um pouquinho, né, falamos um pouquinho sobre a estrutura primária e secundária do crescimento, com um corte, né, transversal, e é isso daí, pessoal. Simplesinho de poder entender. As raízes elas servem mesmo para poder conseguir fixar a terra e puxar os nutrientes para levar para as folhas. Nas folhas ocorrer a fotossíntese para depois poder alimentar a planta, descendo, né, e alimentando as raízes. Meu nome é Allan Kardec. Essa atividade é referente a AP de morfologia vegetal. Agradeço a todos e muito obrigado.